Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 99.860 dólares. Bitcoin que continua forte, brigando próximo dos 100k. Hoje a gente chegou até a testar os 97, mas já voltamos para essa região importante dos 100. A grande dúvida agora é, será que nós temos força para a partir daqui fazer o rompimento do padrão de continuação e ir buscar novos patamares? Vamos discutir essas possibilidades, além de falar sobre duas criptomoedas que tiveram performances bem diferentes hoje, ETH e XRP. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero dividir o vídeo em duas partes, tá? Primeiro falando um pouco sobre o que aconteceu no S&P, no Bitcoin, e depois a gente fala um pouco mais sobre as altcoins, tá? Então o primeiro ponto que a gente precisa falar são dos mercados globais que tiveram um dia ruim, né? A gente até começou o dia subindo, a gente chegou a testar os 6 mil pontos ali no S&P 500, ou pelo menos chegamos mais próximos ali nos futuros, e a gente acabou não conseguindo passar, né? Então a gente foi rejeitado no nosso padrão de continuação da alta de novo, né? Então é a quarta vez ou mais, né, que a gente é rejeitado nesse padrão, e a grande dúvida é, será que a partir daqui a gente vai ter mais uma pernada? Não sabemos, mas o que a gente sabe é que não faz muito sentido a gente ficar tentando prever um crash, a gente ficar tentando prever essa queda, já que a tendência primária é de alta. Então lembre-se, quando você vê alguém falando de crash, veja o que essa pessoa está falando nos últimos 2 anos, porque provavelmente estão caçando esse crash há muito tempo, né? 2 não, muito mais que 2. Desde a Covid ficam falando que vai ter um crash, o Bitcoin vai cair por causa disso. Então eu acho que a grande questão aqui é entender que nós estamos numa tendência de alta, isso é um padrão de continuação da alta, tende a romper para cima, quanto mais quedas tiver aqui, podem ser oportunidades de acumulação, tá bom? Não é todo candle feio no diário que você tem que gritar crash, tem que gritar acabou, agora vai acabar, não, caras, né? E outro ponto também que a gente precisa destacar, né? A gente começa a ver de novo narrativas, caras, e eu vejo essa narrativa falhar desde os fundos que a gente fez em 2022, quando a gente estava nos 3.500 pontos. A galera vivia falando que o mercado não tem como subir porque a taxa de juros vai ficar elevada por muito tempo ainda, ou porque o Fed vai subir mais os juros. Seja o que for, caras, o que o mercado espera está no preço. Então você não pode usar esse tipo de argumento de que, não, o mercado acha que não vai ter corte de juros, então o Bitcoin não vai mais subir, o S&P não vai mais subir, vai ser um ano de queda, vai ser um ano ruim. Cara, como assim? Se o mercado já sabe dessa informação, a gente já tem as probabilidades aqui abertas para todo mundo ver, a gente já desconta isso no preço automaticamente. Então toma cuidado com essas narrativas que não só não ajudam em nada a sua estratégia, mas fazem você pensar como a manada, fazem você pensar como a maioria. Não se esqueça, caras, a gente está com juros altos nos Estados Unidos há muito tempo, né? Pô, desde ali de 2022, caras, dos fundos de 2022, que o juros está muito alto. E o que o S&P 500 fez nesse tempo? O que o Bitcoin fez nesse tempo? Né? Se você estivesse escutando a galera que fala, não, juros altos, ativos não podem subir, olha a alta que você perdeu no S&P 500, caras. Olha a alta que você perdeu numa Nasdaq, que é até um pouco mais expressiva aqui, a gente está falando de 106%. E se Nasdaq subiu 106%, cara, vocês vão ver ações subindo muito mais, né? Então a gente tem, por exemplo, ações que a gente tem na nossa carteira. A Nvidia, desde os crashes lá, 1.500%. Uma muito boa também, Coinbase, que vocês conhecem, né? Desde que o mundo ia acabar, nós estamos falando de 1.200%. Robinhood também, outra que, nossa, falavam que ia morrer, que já era 500%, né? Então assim, caras, praticamente todas as ações estão subindo, mesmo num ambiente que o juros estava elevado. Então, pelo amor de Deus, entenda, o juros ele é descontado no preço. Não deixa uma narrativa furada dessa te fazer sair do mercado, tudo bem? Essas probabilidades aqui da gente de juros ditam um S&P 500 nesse momento a 5.938 pontos. 37,3. Beleza? Não deixa alguém te convencer que sabe de algo a mais do que está mostrando no preço, tá bom? Porque é justamente essa turma que tá falando isso o ano inteiro e tá tomando tarrachada sem entender por quê. Porque fica fazendo movimento de manada, quando era para estar fazendo o contrário do que a maioria faz, pelo menos é o que o mercado quase sempre
Faz, beleza? E o próprio Bitcoin, né? Se a gente for olhar aqui, caras, desde quando o mundo ia acabar, ali os juros e blá blá blá, nós estamos falando de 587%, né? Então imagina, você escutar essa e perder mais uma pernada de alta no Bitcoin, no S&P 500, na Nasdaq, principalmente nas altcoins que estão muito baratas, caras. A gente está falando de uma dominância a 3 mil dólares aqui, e uma dominância, quando a gente olha no que vocês conhecem mais, a 57,5 é uma dominância muito elevada. Então quando eu escuto alguém falando, vendam suas altcoins, não é o momento de altcoin, cara, assim, até dói meu ouvido, porque de novo eu vou ver exatamente a mesma coisa que eu vi nos últimos ciclos. As pessoas se desfazerem das altcoins antes da gente ter um movimento de alta delas, né? E não que eu saiba que isso vai acontecer, eu só sei que é a maior probabilidade, porque a gente, nessa dominância aqui, eu tenho uma ótima relação risco-retorno para estar exposto nas altcoins, tá? Então qualquer narrativa que você escutar, caras, a maioria delas está no preço. É por isso que eu não abro o vídeo aqui falando com vocês, hoje eu acho que vai cair porque não vai ter corte de juros. Aí amanhã eu falo que vai subir porque a inflação veio melhor. Não, você não pode deixar um dado de inflação, um movimentozinho do mercado volátil mudar a sua opinião em relação à tendência primária. A tendência primária é clara, a tendência primária é de alta. Quando a gente olha para o gráfico do Bitcoin, a gente está num padrão de continuação da alta, assim como no S&P 500, a gente ainda não conseguiu romper a região, mas se passar do 102, caras, eu não duvido, em pouco tempo a gente ir para 110, 120, 130, para deixar a turma do apocalipse chupando o dedo de novo, tá bom? Então, não lutem contra a tendência, seja a sua narrativa qual for, cara, entenda que provavelmente ela já está no preço, beleza? Show de bola, entendendo isso e falando um pouco sobre o curto prazo aqui, a gente também pode destacar que neste momento, no 4 horas, o Bitcoin está nessa tentativa de romper essa região, né? E não mudou muito a situação para mim, tá? Eu tô traçando esse fibo lá dos fundos até os topos. Se a gente voltar nessa região dos 96 mil dólares, 96 e pouco, tem um fundo importante nessa região, tá? Se a gente voltar ali, ó, próximo desses 96, provavelmente eu vou ter alguns longs aqui, eu acho que é uma zona de armadilha e tal, é uma zona onde eu vou cogitar long. Se a gente cair mais, o que eu não espero, tá bom? Não espero o Bitcoin voltando ali para os 90, se isso acontecer, provavelmente deu alguma merda aí, vai ter alguma narrativa linda pra galera vender de novo, e aí a gente vai acumular altcoins nessa região, tá? Então a situação não mudou pra mim, tá? Nesse momento eu continuo de olho pra essa região acima dos 100 mil dólares pra pensar em short nas altcoins, mas não encontrei, tá? Essa semana eu não achei short nas alts, e eu acho que muito disso está ligado a elas terem caído muito, estarem muito baratas, e eu não achar boas relações risco-retorno para apostar na baixa delas, tá? Mas se a gente, vier aqui para o 102, 103, talvez a gente ache alguma coisa, a gente fala sobre isso dentro do live trading, tudo bem? Outro ponto importante, sentimento. No longo prazo continua lindo, tá? A gente continua com divergência mega bullish no CVD, nas mínimas das mínimas, no mesmo patamar que a gente estava quando estava nos 95. Long short ratio abaixo de 1, ou seja, tem mais gente shortando do que longando agora. E mesmo no curto prazo, quando a gente vê no curto prazo aqui, a gente consegue ver que até mesmo nas quedinhas, o Bitcoin, quando ele está subindo, o Open Interest está subindo. Quando ele está caindo, o Open Interest está caindo. Então isso é um bom sinal, tá bom? Isso para mim mostra que o interesse é pela tendência de alta, não pela tendência de baixa, tá bom? Então para finalizar aqui falando sobre o ETH. ETH tá mais fraco, né, caras? Porém, na minha opinião, fez um pivô de alta significativo, deixando um volume legal, tanto nesse fundo quanto neste. Particularmente, eu tô de olho para um long no ETH, numa retração aqui. Não tô tão de olho assim para investimentos mais, apesar de eu acreditar que tá numa buy zone de longuíssimo prazo quando eu pego no semanal, tá bom? Então lembra, cara, você não quer comprar uma moeda quando tá todo mundo hypando, quando tá todo mundo falando bem, quando agora essa moeda vai. Não. Você quer comprar quando ela está barata, desde que os fundamentos dela se mantenham, e os fundamentos do ETH se mantêm para mim. No longo prazo, você não tem ETH, eu acho que é um ótimo preço para você começar. Retração do semanal desde os fundos de agosto, 3.300 dólares para mim é um ótimo preço, tá bom? E agora falando do contrário, né, uma moeda que está extremamente hypada, né, que é a Ripple, cara. A Ripple simplesmente está voando, né, acima dos 3 dólares, ultrapassou Solana e tal, agora, se eu não me engano, já ainda está em terceiro lugar do market cap, sim, cara, então realmente impressionante o que a Ripple está fazendo. E a Ripple é aquela moeda que é mais centralizada, né, cara? Eu nunca fui muito fã da Ripple, não invisto em Ripple, mas realmente com toda essa regulação e com o governo pró-cripto, a gente claramente está vendo que essas moedas estão subindo, né? Uma moeda que eu tenho, por exemplo, que está se beneficiando disso é a HBAR.
né, gráfico muito semelhante ao da Ripple aqui, né? Então, assim, é o momento de comprar a Ripple? Cara, é claro que não, né? É claro que não. A Ripple acabou de romper a máxima histórica, você vai comprar na máxima histórica aqui, né? Então, no mínimo, você precisa esperar uma retração e, sinceramente, eu não olharia mais para comprar a Ripple nesse ciclo, beleza? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões aos comentários. Só lembrando, né, tá um pouco diferente aqui o cenário, porque eu não estou em Belo Horizonte, eu volto na segunda-feira cedinho, beleza? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê.